Às vezes a vida vira a gente do avesso e nem todo conhecimento técnico que a gente adquiriu nos últimos anos vai salvar a gente de sentir dores comuns. Olá, meu nome é Letícia Monclaro, eu sou fisioterapeuta pós-graduada em Fisiologia do Exercício, mas hoje eu não tô aqui para falar de nada técnico. Vai sair alguma outra coisa técnica porque é mais forte do que eu. O objetivo desse vídeo é exatamente trazer informações que eu não consegui achar na internet de uma forma coloquial, de uma forma humanizada sobre o transplante de córnea, que, spoiler, é o que eu preciso fazer no momento. Vamos começar do começo? Eu já nasci com uma deficiência visual em decorrência de um contato que a minha mãe durante a gestação teve com rubéola. E por não ter sido tratado em útero esse contato, né, acabou que eu nasci com catarata congênita e até onde a gente sabe, essa foi a única malformação que eu tive. E, portanto, desde a infância eu já uso óculos com um grau maior, eu já faço adaptações para a prova, eu já faço adaptações no dia a dia. Então, se a minha vida tivesse uma palavra, essa palavra é adaptação. O que não deixa mais fácil o processo atual, porque é cansativo se adaptar. Não é um trabalho fácil fisiologicamente falando, nem psicologicamente falando. O nosso corpo gasta muita energia para se adaptar, o que também não me trava de querer viver. Em 99, quando eu nasci, aqui em Teresópolis não tinham muitos recursos e até hoje não tem para tratamento oftalmológico. Então toda a minha vida fui acompanhada no mesmo centro oftalmológico lá no Rio, em Botafogo, até que nos últimos 3 anos algumas coisas no meu dia a dia começaram a mudar e por conta dessas mudanças no dia a dia eu comecei a procurá-los com maior frequência. Antes eu fazia só um controle anual. Porém, a minha vista esquerda começou a ficar muito embaçada nos últimos 3 anos. Inicialmente eu via mais esse embaçado contra o sol e depois foi aumentando até que no dia a dia começou a me incomodar. Então olhar assim contra a luz, tipo se eu quiser olhar lá para fora, eu via muito embaçado. E por que eu tô usando o passado nessa frase, né? Porque como eu ia sempre nesse centro de tratamento e com o tempo nem exame mais eles passaram a fazer, então eu perdi um dia de trabalho, descia, ficava esperando e nem exame eles realizavam, eu comecei a desconfiar de que, pera, não é só isso que eles estão falando. Durante 3 anos eu fui tratada como ceratite, que é uma inflamação, eu acho que assim posso dizer, né, da córnea. Então é como se ela tivesse irritadinha, uma irritação na córnea. E aí usava 1000 colírios, colírio antibiótico, colírio corticoide, enfim, e nada passava. Não sentia de fato uma melhora visual significativa. Até que a minha avó teve um problema visual e eu fui num médico de indicação, né, que estava acompanhando ela também. Esse médico, apesar da sua grande delicadeza, ele é que deu o primeiro diagnóstico correto. Por mais que tenha sido tratado de uma forma um pouco fria, e aqui eu deixo esse disclaimer, né? Que a gente tem que continuar repensando a humanização na área da saúde, porque a gente não tá lidando com máquina, a gente não tá lidando com gato e cachorro que não entendem o que a gente fala, a gente tá lidando com pessoas que, por mais que possam ter ali um diploma também na área de saúde, também tem suas vulnerabilidades e fragilidades. E essa notícia inicialmente chegou para mim com uma frase que eu acho que eu nunca vou esquecer, que é: não tem ceratite no seu olho, eu não sei o que estavam tratando aí. Não dá para ter ceratite onde não tem córnea. Então, eu fiquei muito impactada com essa frase. Inicialmente eu fiquei quieta e fiquei pensando muito no tempo que eu tinha perdido. E fiquei muito deprimida nesse primeiro momento, mas sem nem perceber que eu estava deprimida. Eu entrei em choque e meu namorado, minha mãe, precisaram dar uma sumida em marcar compromissos médicos, exames, porque eu não conseguia ter a iniciativa de fazê-lo. Que tudo que eu pensava era que eu já sabia que tinha uma coisa errada
e que durante 3 anos eu perdi tempo. Podia ter feito alguma coisa para frear essa degeneração, para poder dar mais tempo da minha córnea às vezes se recuperar, ou então para poder fazer algum tratamento experimental antes de chegar de fato na falência de córnea. A gente, por ser um diagnóstico muito diferente um do outro, né, de ceratite para uma córnea falida que precisa de transplante, tem um longo caminho entre as duas coisas. Então a gente procurou outro médico, referência no Rio de Janeiro, Gustavo Buffadini, e ele atende no centro do Rio, na IORJ, que tem também atendimento particular ou por alguns planos de saúde, então já fica essa referência aqui no estado do Rio. E ele foi super solícito em explicar de uma forma técnica, mas sem ser grosseiro, diferentemente do primeiro, que é sobre como seria esse transplante, quais seriam as implicações e o que a gente poderia esperar desse transplante, já que o meu olho já possui uma deficiência visual prévia. Dessa forma, a gente saiu mais abalado, e falo a gente porque eu tava com meu namorado na consulta. A gente saiu mais abalado porque deu para entender que era difícil a cirurgia no meu olho, que não era um transplante simples, porque como o meu olho ele não tem estruturas que dão uma forma para ele, como o cristalino, e eu já tive raspagem de vítreo, é como se o meu olho fosse um pouco mais frágil, mais molinho. Ele é hipotônico, segundo os termos técnicos, né? Então, ele não tem tanta estruturação, sustentação. Dessa forma, a chance do transplante aderir, ela é muito pequena. Não é que é um pequeno que eles saibam mensurar. É um pequeno que eles não têm certeza se vai acontecer ou não. Então, nem sei se pequeno seria o melhor termo aqui para definir essas chances desse transplante, mas é o único tratamento existente. Então eu saí muito triste, muito abalada, fiquei 1 mês e pouco muito emotiva, muito sensível, porque eu pensava no tempo que eu tinha perdido, no que seria do meu futuro, se eu estava recebendo uma notícia de transplante com 26 anos, como é que seria minha velhice. Tudo passa pela cabeça nessa hora, né? Tanto do passado quanto do futuro. E parei de fazer muitas das coisas pelas quais muitos de vocês me conhecem, como o montanhismo e tudo mais, por uma grande insegurança psicológica. Não é que eu estava enxergando menos do que eu enxergava antes do diagnóstico, 1 mês, né? Eu estava realmente abalada emocionalmente para ir à montanha e ouvir críticas e ouvir comentários, ou, enfim, até me sentir, até eu comigo mesma, sentir aquela dificuldade que eu sempre senti na montanha de enxergar e saber que aquilo ali não ia melhorar. Então eu parei de fazer atividades como o montanhismo, eu não consegui mais me manter ativa dentro da musculação e do pilates, porque tudo ficou muito custoso. E tá tudo bem. A gente não precisa ser super-homem e super-mulher em todos os momentos da nossa vida. A gente pode sim se respeitar e dar um tempo para poder digerir, principalmente quando for um diagnóstico como esse. Então, se você que está assistindo esse vídeo também está passando por isso, respeite suas emoções nesse momento inicial e depois busque as adaptações, porque essa é a única escolha que a gente tem na vida. Voltando à saga, a gente conversando com amigos, ficamos sabendo do BOS em São Paulo, Sorocaba mais precisamente. Então é B de bola, O de ovo, S de sapo, BOS. Que é um centro referência em Sorocaba para transplantes e outros tratamentos oftalmológicos. Então marcamos uma consulta lá e também pedimos indicações de oftalmologistas em São Paulo, na esperança de ter algum tratamento em pesquisa, inovador, enfim. Nessas horas a esperança é realmente a última que morre. E aí fomos, todos os outros 2 médicos que a gente foi no estado de São Paulo confirmaram o diagnóstico de falência de córnea e a necessidade de fazer um transplante devido ao edema que acumula na córnea.
Então vamos para essa parte mais técnica um pouquinho do que é a córnea. O olho, o globo ocular, tá aqui, e a córnea é uma capinha que fica aqui externamente com células que ajudam na regulação do olho, dos líquidos internos. E quando a gente não tem essas células aqui, é como se eu tivesse um barquinho enchendo de água sem ninguém para tirar com um balde essa água de dentro do barco. Então o barco uma hora vai afundar e vai ter a falência total da córnea. Essa falência progressiva é o que dá a opacidade, a sensação que eu tinha de vidro embaçado, aquele vidro que você vê, mas todo ele tá muito com opacidade mesmo, né? É difícil explicar. Acho que a melhor analogia é quando você sai do banho quente e o blindex ele tá esfumaçado, ou então o vidro pela manhã, aqui tá até assim agora, ó, quer ver? Deixa eu virar a câmera. Ó, assim que era mais ou menos a minha visão do olho esquerdo. Então, com essa opacidade, a sua qualidade visual e a sua precisão diminuem muito. Como eu trabalho com pessoas, coisas grandes, né? Formas grandes, não senti tanta dificuldade e o meu olho dominante sempre foi o direito. Então, por mais que fosse um incômodo no dia a dia, não estava me afetando tanto, principalmente no quesito trabalho, mas na montanha tava, porque aí é um ambiente mais irregular, com detalhes, com iluminação que muda, e aí eu senti mais pelo meu hobby do que pelo meu trabalho. Nesse sentido, foi me passado um colírio com a base de sódio para poder diminuir esse edema que forma na córnea e desacelerar essa progressão do edema, que é o que faz necessário o transplante, a colocação de células para tirar essa água do olho. E essa água, qual que é o problema dela? Qual que é o problema desse edema evoluir? Não pode só deixar ali? Você pode até deixar, mas a córnea inteira vai ficar opaca, esbranquiçada, e aí você vai perder completamente a capacidade visual desse olho, né? A acuidade visual dele. E passa-se a ser um transplante mais agressivo, a necessidade. Também pode evoluir essa opacidade para um edema bolhoso, que eles chamam, que é como se dessem bolhas, e essas bolhas podem estourar e dar infecções, inflamações no olho. Então, pode virar um problema sistêmico e até perder o globo ocular inteiro, né, em casos bem graves. Nesse sentido, apesar do cachorro do vizinho tá morrendo ali, não fazer nada não é uma opção, e fazer, para mim, não era garantia de ter uma visão estável, de sequer não perder o olho, já que se colocassem essas células aqui, como o meu olho não tem estrutura, elas poderiam cair para a retina, e aí viraria uma cirurgia ainda mais arriscada para limpar essas células da retina. Então, nesse panorama, foram meses difíceis até ir para São Paulo, como eu estava dizendo, e no BOS mantiveram toda a sistemática de trabalho dos anteriores, né, de fazer o transplante, mas vai ser complicado, perere pão doce. E foi quando a gente foi na doutora Luciane Barbosa, em São Paulo, que eu realmente vi a luz no fim do túnel. Na consulta com a doutora Luciane, ela me deu o puxão de orelha que eu precisava, de que um transplante de córnea não é como outros transplantes, onde você faz uma vez na vida e ele dura até você morrer. Ele pode durar de 8 a 50 anos. Como eu tenho hoje 26, a chance é altíssima de que eu precise fazer novamente esse transplante. Sendo assim, quanto mais a gente adiar o transplante, melhor. Quanto mais velha eu fizer esse transplante, melhor. E quanto mais tempo a gente fizer a minha córnea durar do jeito que ela está hoje, melhor. Eu já tenho um edema, já tenho a indicação para fazer o transplante, porém, ainda eu consigo ser funcional com esse nível de opacidade que eu tenho hoje em dia. Além disso, me foi passado um colírio à base de sódio e um outro colírio para reduzir a pressão do olho, para tentar manter a córnea sem evoluir o edema, e o de pressão também uso no olho direito,
para tentar evitar que a córnea do olho direito descompense também. Já me deu mais esperança ter o que fazer hoje, no presente, para não evoluir e ficar à mercê do destino, da vida, da genética, da degeneração, que é um prognóstico ruim, angustiante, né? Apesar da notícia continuar sendo a mesma do transplante, poder fazer algo no hoje é muito melhor do que ficar de uma forma passiva, pelo menos para mim. Fora isso, a doutora Luciane deu realmente uma esperança maior no próprio procedimento. Para gerar uma maior estrutura no olho, ela sugeriu da gente fazer a colocação de uma lente interna com grau, para poder criar uma barreira que a bolha de ar que sustenta o transplante ficar aqui acoplada de uma forma mais estável e a minha qualidade visual ter uma maior chance de melhora e do meu olho também ficar estável até o envelhecimento, já que essa falta de estrutura, a doutora Luciane explicou que poderia dar problemas até na retina ao longo da vida. Então ela trouxe mais informações, mais técnica, e isso tudo tem um valor, são 40 mil de honorários, por isso que eu comecei a abrir no meu Instagram rifa, fiz presencialmente também uma rifa, sorteios, né, para poder angariar fundos para essa cirurgia. Essa cirurgia é o transplante endotelial de córnea, então eles não tiram totalmente a minha córnea e colocam uma nova, que é uma cirurgia mais drástica e não tão indicada para o meu olho, que já é mais sensibilizado. O indicado é realmente só colocar um botão de células novo aqui, para que essas células comecem a trabalhar. Então eu vou manter a minha córnea e acrescentar células a ela. Para que isso aconteça de uma forma eficiente, o pós-operatório envolve ficar 7 dias deitada de barriga para cima, levantando apenas para ir no banheiro e comer, evitando todo e qualquer tipo de esforço, sem ficar em telas, sem trabalhar, realmente esperando essas células se adaptarem no corpo. E isso tem um custo, que seria ficar em São Paulo, minha mãe teria que deixar de trabalhar para poder estar comigo nesse processo, ficar às vezes em um Airbnb, enfim. Fora isso, são 30 dias sem esforço, 30 dias sem ficar de muito vai e vem. Minha rotina como fisioterapeuta, ela é muito corrida. Quem é aqui de Teresópolis me conhece pessoalmente sempre brinca que me vê correndo pela rua. E não é correndo literalmente, mas é que eu ando muito rápido. Então, eu terei que ficar um mês sem trabalhar também, isso também tem um custo. Então, para tudo isso é que a gente está se preparando e fazendo as rifas e as contribuições particulares também. Para quando chegar esse momento, porque ele vai chegar, onde os colírios não vão dar conta e eu vou começar a perder realmente para o edema, a gente já esteja preparado para a cirurgia. E essa foi a estratégia que eu tive de sobreviver à notícia, de me adaptar e de não entrar em processos depressivos ou nada do gênero. Porque apesar da gente como profissional da saúde às vezes parecer como super-homens, a gente não é. A gente é tão humano quanto o paciente. E além de se lembrar disso ser importante para uma melhor prática clínica, é importante para a vida, para a gente não ruir. Como sempre, eu me adaptei e como sempre eu vou continuar me adaptando, mesmo que isso envolva momentos de choro, envolva momentos que eu preciso de colo, envolva momentos onde as amizades são selecionadas, porque quando você tá bem, escalando, guiando, levando as pessoas no dedo de Deus, tá tudo certo. Agora, quando você fica doente e mais fragilizado, é que a gente vê quem tá do nosso lado. Então, foi muito importante ter essa prova. Agradeço muito as pessoas que estiveram comigo nesse processo, me ajudaram, me ouviram, me deram a mão, apoiaram nas rifas. Agora é só o início da trajetória. E esse vídeo, de uma forma assim, bem solta, sem roteiro, só realmente explicando da forma com a qual eu entendi, sem termos técnicos. Eu espero também que te ajude nesse momento.
E se fosse assim para dar um norte, seria primeiro, deixe as emoções virem, fique em choque, fique fragilizado, chore, duvide, grite, esbraveje, busque colo de quem você pode. E depois já busque preparar o terreno para essa cirurgia, caso você tenha esse tempo. Então, prepare o seu trabalho, prepare sua casa, arrume as bagunças que a gente sempre fica deixando para depois na vida e não descuide do restante da saúde. Atualmente, eu estou abrindo o meu espaço, o meu consultório pela primeira vez para poder não deixar nenhum aluno na mão quando for sair para fazer cirurgia, colocar uma outra pessoa já treinada por mim com o meu método de trabalho no meu lugar. Também para poder ter essa realização, né, de ter o próprio espaço, mas foi a partir desse choque de realidade de que a vida é para ontem que eu tomei essa decisão de botar os pés para Deus colocar o chão e abrir o meu espaço, o Espaço Mão Claro, que é meu e da minha mãe. E também preparando minha casa, organizando, fazendo aquelas pequenas obrinhas que a gente vai deixando sempre para depois, para a casa já ficar redondinha, para quando chegar esse momento da cirurgia ficar tudo bem. Então eu tenho feito desta forma, organizado tudo que eu posso na minha vida para deixar o menor número de problemas, o menor número de variáveis para terem que ser resolvidas à época do transplante. Falando sobre fila, cada lugar tem uma fila diferente. Em Sorocaba é a fila mais rápida que tem, por eles terem um volume de procedimentos muito grande e serem referência. Então, numa emergência, vá a Sorocaba. É o local que tem a fila para esse transplante endotelial de 4 a 5 meses. E é importante falar que essa fila vai variar porque não é um banco único que define essa fila. Afinal de contas, ela depende de doação de cadáver. Então, depende de pessoas falecerem, pessoas que são doadoras, da família autorizar essa doação e dessa córnea ser viável e ser compatível. Então, é um processo, um crivo bem largo, né? Bem definidinho, de vários critérios para você conseguir uma córnea. E São Paulo, a fila está de 1 ano a 1 ano e 8 meses. No Rio, a fila é de 2 a 3 anos. Então é importante, caso seja um caso assim mais emergencial, você procurar também locais que tenham uma fila menor e ainda assim sejam referências, como é o caso do Hospital de Sorocaba. Qualquer outra indicação, eu tô deixando os nomes aqui na descrição do vídeo. E caso você tenha alguma dúvida, queira conversar, ou precise de uma indicação mais direta, pode deixar nos comentários ou entrar no meu Instagram, @doutora Letícia Monclaro, que eu passo e a gente conversa mais abertamente. Esse vídeo também é para ser um foco de uma rede de apoio, caso assim você precise, porque para mim foi fundamental ter essa rede e essa mão nesse momento que foi muito difícil e agora está se tornando mais leve graças a essas ações que eu comentei anteriormente. Se você ficou até aqui nesse vídeo, obrigada por me escutar. Salva esse vídeo para se um dia você precisar mandar para alguém. Curta e se inscreva no canal, porque esse é só o primeiro vídeo de muitos mostrando de uma forma mais coloquial como que vai ser todo esse processo de adaptação e também essa nova fase profissional. E assim finalizamos mais um vídeo.